Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. É um prazer, é uma alegria chegar à sua casa mais uma vez, chegar até você com a mensagem do Senhor, com a palavra do nosso Deus, com o culto de nossa igreja. E neste final de semana, de uma forma especial, estamos vivendo o momento do aniversário de nossa igreja, o 20º aniversário da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, e estamos então nessa conferência virtual. Iniciamos na última sexta-feira, seguimos ontem, hoje pela manhã e agora à noite. Se você perdeu algum dos cultos, alguma das mensagens, é só recorrer à nossa playlist e assim assistir o culto de sexta-feira, de sábado, de hoje pela manhã. E assim você vai poder participar de tudo aquilo que nós podemos experimentar neste final de semana. Nosso desejo é que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma forma especial hoje, nesta nova semana que estamos recebendo da parte do Senhor. Ao comemorarmos mais um ano de vida como igreja, precisamos renovar, reforçar o nosso papel, o nosso desafio, a nossa disposição em continuar seguindo a Cristo Jesus da maneira como Ele deseja. E então, quando abrimos a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, encontramos uma recomendação que você com certeza conhece, mas que deve ser renovada ao nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a Igreja do Senhor Jesus possa ouvir esta recomendação e possa colocar esta recomendação em prática para a glória do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuar o Teu nome neste momento. Querido Deus, estamos assim alegres pelos 20 anos de organização da Igreja Batista Memorial de Teresópolis e nós louvamos Teu nome.
agradecemos ao Senhor por isso. Queremos agradecer por tudo aquilo que já aconteceu neste final de semana e queremos pedir que nesta noite o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. Edifique a nossa vida, traga salvação aos corações, que o Senhor possa confortar vidas que precisam. Que na noite de hoje o Senhor Jesus possa salvar, possa curar e possa libertar vidas para a glória do Teu santo nome. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. De onde vem a fé que não se vê, nem se sabe? Pensando no silêncio, como agradar a Deus, sem nem conhecer e entender. Por que não me jogar no mar do Teu Espírito? Esquecer as velhas práticas erradas. A aceitação de Deus não vem por obras, mas por acreditar na promessa. De onde vem a fé que não se vê, nem se sabe? Pensando no silêncio, como agradar a Deus, sem nem conhecer e entender. Por que não me jogar no mar do Teu Espírito? Esquecer as velhas práticas erradas. A aceitação de Deus não vem por obras, mas por acreditar na promessa. Por que não me jogar no mar do Teu Espírito? Esquecer as velhas práticas erradas. A aceitação de Deus não vem por obras, mas por acreditar na promessa. Vendi a minha alma por nada, paixões e sentimentos que eu só perdi, enquanto o Espírito me cobria. Não tenho outra escolha senão seguir. Vendi a minha alma por nada, paixões e sentimentos que eu só perdi, enquanto o Espírito me cobria. Não tenho outra escolha senão seguir. Por que não me jogar no mar do Teu Espírito?
esquecer as velhas práticas erradas. A aceitação de Deus não vem por obras, mas por acreditar na promessa. Por que não me jogar no mar do teu Espírito, esquecer as velhas práticas erradas? A aceitação de Deus não vem por obras, mas por acreditar na promessa. Queridos irmãos da Igreja Batista Memorial, 20 anos se passaram e nesse tempo, com certeza, vimos a mão de Deus agindo sobre a vida da nossa igreja, não é mesmo? Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que esse versículo sirva de encorajamento à nossa igreja, para que a gente sempre siga olhando para o alvo que é Cristo, para que a gente seja transformado pelo poder do Evangelho a cada dia e que a Igreja Batista Memorial se molde sempre aos padrões de Cristo o Senhor. Que Ele seja o centro do nosso louvor, que Ele seja o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa canção. Então nós queremos glorificar e engrandecer ao nome do Senhor. Cante junto conosco, participe deste culto, deste momento de adoração, desses 20 anos da nossa igreja, com muita alegria e gratidão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor? Que Deus os abençoe. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir o Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória.
Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra. Com a participação da igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Agradecer o amor que tens por mim. Em tudo vejo que sempre és fiel até o fim. Por isso aqui me encontro com toda devoção para cantar a ti, bondoso Deus, minha eterna gratidão.
O convidado dessa noite é o pastor Simvaldo Araújo. Pastor Simvaldo Araújo é um servo de Deus, um homem que tem dedicado a sua vida a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus Cristo. Nos conhecemos há mais de 35 anos. Eu e o pastor Simvaldo estudamos juntos, fomos colegas no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Iniciamos o nosso curso em 1984 e terminamos juntos o seminário. Depois trabalhamos juntos, mais recentemente, na Igreja Batista Central de Taguatinga, onde realizamos juntos um bonito trabalho de cooperação, de parceria ministerial. O pastor Simvaldo, casado com a irmã Rosângela, representa muito para nós. É uma família querida, um pastor querido, e nós, com muita alegria, o recebemos nessa noite, trazendo a palavra, trazendo a mensagem do Senhor para o nosso coração. Vamos ouvir o pastor Simvaldo, pastor na Igreja Batista Central de Taguatinga, Brasília, no Distrito Federal. Vamos ouvir. A graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Memorial Batista de Teresópolis. Deus abençoe vocês que estão comemorando 20 anos de ministério, pregando o Evangelho nessa cidade tão bonita. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos, que vocês possam permanecer firmes, trabalhando sempre para o Senhor Jesus, como igreja em Cristo Jesus. É um privilégio estarmos juntos nesse tempo, compartilhando com os amados irmãos essa alegria de completar mais um ano de trabalho batista nessa cidade. Louvado seja Deus pela vida do pastor Roberto Santos, a irmã Marcione, Bianca, Robertinho, essa família pastoral tão querida, amada por nós. Estamos com muita saudade, pastor, do irmão, da irmã Marcione, e que Deus possa estar abençoando rica e abundantemente o seu ministério, esse tempo que Deus preparou para que o irmão estivesse nesta igreja. Aliás, o irmão já está indo para o 4º ano, né? Já tem 3 anos que o irmão está pastoreando esse rebanho, e pelas notícias que eu tenho, essa igreja tem sido muito abençoada no tempo do seu ministério. Que Deus abençoe rica e abundantemente a nossa querida Igreja Memorial Batista de Teresópolis, da cidade do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe os amados e queridos irmãos. E nesta hora, queridos, estarmos juntos nessa gratidão a Deus pelo aniversário desta agência do Reino dos Céus, eu gostaria, Deus colocou um texto no meu coração, onde eu gostaria de compartilhar sobre igreja, sobre eclesiologia. E nada mais importante nesse momento você pensar numa carta, né? Eu estava orando quando eu tive o prazer de ser convidado pelo pastor de vocês, pastor Roberto, me convidou, e eu me sinto honrado de participar nesse momento solene na vida da igreja, juntos comemorando mais um ano de trabalho batista nessa cidade tão importante no estado do Rio de Janeiro. E eu fiquei orando pensando, Senhor, qual o texto que eu poderia estar ministrando a Tua palavra aos nossos queridos e amados irmãos de Teresópolis. E me veio o texto de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, já que a carta são conflitos que acontecem numa igreja. E no momento dessa pandemia que estamos vivenciando, nesse tempo, eu sei que gera-se muito conflito entre irmãos, entre igrejas, problemas familiares. Então Deus colocou esse texto no meu coração para estar compartilhando com vocês. Eu gostaria de meditar nas Escrituras, tendo um tema: as glórias e os benefícios do Evangelho e vivendo sob o senhorio de Cristo. E vivendo sob o senhorio de Cristo. As glórias e o benefício do Evangelho se encontram no texto de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 a 16. E vivendo sob o senhorio de Cristo, eu gostaria de encerrar no capítulo 3, versos 1 a 4, porque temos esse bloco para que Deus possa estar falando profundamente com a vida desta igreja. Então, meus amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, uma versão muito boa que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou recentemente, em 2017. A palavra de Deus diz: irmãos, enquanto estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus,
não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Que Deus abençoe a sua bendita palavra aos nossos corações nesta hora. Soberano Deus, Pai de graça e misericórdia, estou feliz, ó Deus, porque estou juntamente com meus irmãos da Igreja Memorial de Teresópolis. Estamos juntos ao Senhor nesse momento, com nosso coração grato ao Senhor pelos benefícios, pelas manifestações do Senhor sobre esta amada igreja. Abençoe o pastor Roberto Santos, ó Deus. Abençoe o seu ministério. Dá aos teus servos, ó Deus, sabedoria dos altos céus. Que ele seja um mensageiro que proclame, ó Deus, fielmente o evangelho bendito do Senhor. Para que a sua igreja possa ser uma igreja saudável, uma igreja que venha a crescer para a glória de Jesus. Estamos, ó Deus, com os nossos corações felizes por mais uma data festiva dessa igreja. E que o Senhor possa fazer com que essa igreja se desperte cada dia. E que essa igreja cumpra a sua missão, o seu papel. E que ela se torne mais ainda relevante para essa sociedade a qual ela está inserida. E que através do ministério dessa igreja, Pai querido, muitas famílias, almas, sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Peço agora, Senhor, a direção do Teu Espírito, para que eu possa trazer a Tua palavra aos meus irmãos nesta hora. Pois eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto longo, mas não se preocupe que eu serei bem prático para estar firmado nesse contexto das Escrituras, para falar com você neste momento. Eu quero trazer essa reflexão, as glórias e os benefícios do Evangelho de Jesus. Essa é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com você, falando desse momento. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, a cidade de Corinto é uma cidade
onde as pessoas gostavam muito de filosofia. Era a segunda cidade mais filosófica daquele momento. Atenas, a principal, que era o berço da filosofia, onde as pessoas iam para as praças, para o Areópago lá em Atenas, para filosofar, para colocar suas ideias, para que as pessoas pudessem escolher. Esse foi melhor, gostei mais daquele. A palavra, a pregação, a retórica, a impostação de voz, a mensagem daquele, as ideias daquele é muito melhor. E isso também era culturalmente, acontecia com Corinto. Corinto vivia também nesse contexto, também de filosofia, de sabedoria, ou seja, elas ficavam sabendo que queria Cristo e alguma coisa a mais. Então, nesse contexto, a integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. O Evangelho se misturava com a filosofia. Os coríntios queriam um Evangelho misturado, híbrido, com a sabedoria humana. Queriam o Evangelho e mais alguma coisa. Será que nós estamos vivendo essa mesma tendência na igreja contemporânea? A tendência de querer o Evangelho e alguma coisa a mais? A tendência de rejeitar a simplicidade do Evangelho e a pureza do Evangelho e acrescentar uma coisa a mais? O Evangelho é suficiente, Cristo é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. O salmista, no Salmo 119, ele diz: em todo conhecimento eu vi limites, mas a tua palavra é ilimitada. A nossa suficiência vem de Cristo. O Evangelho, ele é aquilo que nós precisamos. Então, vivemos hoje a tendência de rejeitar a simplicidade do Evangelho e a pureza do Evangelho. O Evangelho, o apóstolo Paulo escrevendo aqui no capítulo 2, do versos 1 a 16, esse Evangelho, esse texto do apóstolo Paulo para aquelas irmãs daquela igreja de Corinto, envolve as três pessoas da Trindade. Você vê Paulo falando das três pessoas da Trindade desses versos 1 a 16. Nos versos de 1 a 5, Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Dos versos 6 a 9, ele fala do eterno plano de Deus Pai. Qual foi o propósito de Deus? Qual foi o plano projetado, planejado por Deus para ele manifestar a sua graça, o seu Evangelho? E é nos versos 10 a 16 que ele fala, o apóstolo Paulo fala da ação do Espírito de Deus na vida dos irmãos. Então, eu gostaria de falar nessa primeira parte, fazer uma exposição bem rápida para vocês. Dos versos 1 a 5, o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Então Paulo começa a relembrar. Ele ficou 1 ano e 8 meses na cidade de Corinto, quando ele plantou essa igreja. E agora ele está escrevendo essa carta. Ele escreveu 3 cartas. Nós temos 2 cartas registradas na Bíblia e outra carta que nós não sabemos o seu paradeiro. Mas ele escreveu para aquela igreja, ele intensificou muito o seu ministério naquela localidade. Então Paulo relembra aqueles irmãos, quando ele passou plantando aquela igreja ali em Corinto. Ele relembra 4 verdades à igreja de Corinto, relembrando os irmãos. E a primeira coisa, relembra-os acerca do conteúdo do Evangelho. Diz Paulo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, meus irmãos, aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas sua essência. A cruz é um apêndice, não é um apêndice. Ela é um núcleo, o centro, o eixo, a essência verdadeira do cristianismo, a cruz de Cristo. A morte substitutiva de Cristo na cruz
é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho a ser pregado, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para aqueles irmãos. Irmãos, é só o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo e esse crucificado. Não tem mais algo mais, não tem mais novidade. O Evangelho não tem novidade de acrescentar alguma coisa ao Evangelho. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, daquela região da Galácia, quando ele plantou a igreja naquela região, vieram os judeus para aquele lugar e começaram a dizer: olha, se vocês, irmãos da Galácia, não receberem a lei de Moisés e não circuncidarem, vocês não são salvos. O apóstolo Paulo escreve uma carta e dizendo: se algum outro pregar um outro evangelho que eu tenho pregado, seja maldito. Mesmo ter sendo um anjo dos céus, pregar um outro evangelho que eu tenho pregado, seja anátema. Porque o evangelho a qual eu prego, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi de revelação de Jesus Cristo. Então esse é o evangelho de Cristo. É isso que Paulo está tentando relembrar para os irmãos. Quando ele dá o testemunho, eu quero relembrar a vocês, quando eu estive com vocês, a minha sabedoria era Cristo. A minha mensagem é Cristo e este crucificado. Em segundo lugar, Paulo relembra-os de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. O verso 1, 2 e 4 ele vai dizer isso. Ele não foi a Corinto como um filósofo para apresentar mais uma ideia. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo é categórico, ele é enfático quando toma uma firme decisão. Em Corinto, ele diz: porque decidi nada saber entre vós. Eu tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria a não ser de Jesus Cristo e esse crucificado. Porque a paixão de Paulo, é o Evangelho. Por que Paulo tinha somente decidido no seu coração? Por que isso queimava no seu interior? Porque a paixão de Paulo é o Evangelho. Porque Paulo entendeu que Cristo é tudo e em todos. Essa é a grande necessidade dos pregadores dos dias de hoje. A pregação do Evangelho é a maior necessidade que a igreja, é a maior necessidade do mundo. Nós precisamos de pregadores que tenham paixão pelo Evangelho, que não tenham outra mensagem a não ser do Evangelho, porque naquela igreja, a dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Porque no contexto cultural daquela cidade de Corinto, como também era na cidade de Atenas, eles ficavam vendo quem ele achava melhor, quem saiu melhor. Porque as pessoas olhavam mais para o mensageiro e esqueciam da mensagem. Nós temos que pensar mais na mensagem, mais no conteúdo, do que no pregador, do que no mensageiro. E em terceira coisa, Paulo relembra-os acerca de sua maneira de pregar o Evangelho. Paulo diz que tem duas maneiras de pregar o Evangelho, nesse texto lido para os irmãos. Só tem duas maneiras de você pregar o Evangelho. Primeiro, ele menciona um aspecto negativo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. É possível o pregador cometer esse grave erro. É como uma vez um irmãozinho simples da roça foi numa igreja muito suntuosa, uma igreja de ricos, e o pastor pregou sobre Jesus, sobre os porcos, aquela manada de porcos, né, que foram possuídos por aquela legião de demônios, que estava naquele homem lá, que estava ali uma legião daquele homem que estava nu, e o Senhor permitiu que os demônios fossem para aqueles porcos. E ele falava suíno, só que ele não entendia nada. A única coisa que ele entendeu foi suíno. Aí esse irmão foi convidado a orar. Ele disse: Senhor, que esse pregador se torne um grande suíno. Ele não entendeu nada da mensagem. Mas assim, pessoas muito interessadas no pregador. É como eu conto a história de um casal que foram visitar Londres. E chegando na cidade de Londres, foi ouvir um grande pregador, renomado pregador, de uma igreja presbiteriana. E terminou o culto, perguntaram para aquele casal o que eles acharam.
e falaram, eles ficaram muito impactados com a mensagem, com a sabedoria, com a profundidade da mensagem daquele pastor. E à noite eles foram em uma igreja batista. E quando terminou o culto na igreja batista, perguntaram para aquele casal, o que vocês acharam do culto, do pregador? E eles disseram, eu não vi o pregador, eu vi Jesus. E aquele pregador era Charles Haddon Spurgeon, do Tabernáculo Metropolitano. Eu não vi o pregador, eu vi Jesus. Esse Spurgeon, que era considerado os príncipes dos pregadores, porque ele pregava a Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, quando é possível o pregador cometer esse grave erro, dá mais ênfase à forma do que ao conteúdo. E quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, cai-se no erro dos filósofos que iam às praças e disputavam quem falava mais bonito. Foi este. Ah, foi Apolo. Gostei mais de Apolo do que de Pedro. Então isso que acontecia. E a segunda maneira, que é a maneira positiva de se pregar o evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo, ele diz que foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo não está falando aqui de uma fraqueza e debilidade física. O que Paulo está dizendo é que o evangelho é algo tão sublime e maravilhoso, e quando ele foi a Corinto, foi na total dependência de Deus. Quando Spurgeon subiu os degraus do seu púlpito, para chegar lá no púlpito, ele subia 15 degraus, ele falava assim, eu confio no Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor, usa a minha vida agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, Paulo foi a Corinto, não foi em fraqueza, mas foi em temor e tremor, na total dependência de Deus. Paulo é enfático, ele diz, no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que interessante, demonstração do Espírito e de poder. A palavra demonstração, na língua original, traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. É interessante que Leon Morris diz que é a prova mais rigorosa. E qual era a prova legal que Paulo trazia? Quando ele falou, minha pregação não consistia em palavras humanas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo de poder. Então, qual era a demonstração? Qual era a prova legal que Paulo trazia? Era apresentar vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. Sua pregação não era uma peça de oratória, mas era a pura demonstração do Espírito Santo de poder. Ele apresentava diante da corte vidas transformadas, verdadeiros milagres de Deus. Como eu sou um milagre de Deus, como você também é um milagre de Deus, porque Deus transformou a sua vida para a glória do seu reino. Amém? Em quarto lugar, Paulo relembra o seu propósito de pregar o Evangelho. Paulo deixa claro o propósito para o qual ele pregava o Evangelho, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É que diz o versículo 5, temos de pregar o Evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador do que à mensagem. Porque o pregador passa, mas o Evangelho permanece, para a glória do Senhor Jesus. Então são esses 5 primeiros versos que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos, lembrando para aqueles irmãos. E agora ele fala uma coisa interessante, o Evangelho foi concedido, aí ele vai falar que ele só quis pregar a Cristo e esse crucificado, ele vai dizer que esse Evangelho foi concedido na eternidade, foi planejado na eternidade, foi arquitetado por Deus na eternidade. E dos versículos 6 a 9 ele está dizendo isso para nós. O Evangelho foi concedido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Deus tem um plano. Deus sabe de todas as coisas, pois Ele é soberano. E Ele planejou isso que estava oculto.
O que estava oculto foi revelado através de Jesus Cristo. A verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus. Cristo é a verdadeira sabedoria. Então, 3 verdades sublimes são aqui destacadas pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a origem da verdadeira sabedoria. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria, Sofia, não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria, mas é o Evangelho. Não é Sofia, porque o Corinto era uma cidade onde a filosofia era pujante, onde as pessoas iam para as praças, para o teatro, onde tinha muitas pessoas e colocavam as suas ideias, a sua retórica, a sua impostação de voz, para impressionar as pessoas. E Jesus Cristo aqui, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E a verdadeira sabedoria, Sofia, não é a filosofia, mas o Evangelho. Ele está dizendo isso para nós. A sabedoria de Deus não está na Sofia, na filosofia humana, mas no Evangelho. E a sabedoria de Deus é Jesus Cristo, e este crucificado. Quando o apóstolo Paulo, quando ele escreve, quando ele foi à cidade de Atenas, no capítulo 17, nós lemos que ele estava ali no berço do saber, a capital da filosofia, da sofia, da sabedoria. E o que ele faz? Olha o que ele diz no versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Olha só, ele viu muita ignorância. Como é que Paulo é usado, o berço da sabedoria, onde as pessoas conheciam o significado da sabedoria, onde a sabedoria de muitas coisas eram feitas, realizadas naquele lugar. E o apóstolo Paulo diz lá na capital da sabedoria, da filosofia, que até hoje as pessoas estudam filosofia nas escolas, nas faculdades. E Paulo prega o Evangelho de Cristo e diz: Deus não levou no tempo da ignorância, do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria, e que é Jesus Cristo. Em segundo lugar, o conhecimento da verdadeira sabedoria, ele fala, meus amados irmãos, da origem da verdadeira sabedoria. Em segundo lugar, ele fala o conhecimento da verdadeira sabedoria. No verso 8, Paulo diz: a sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivesse conhecido, porque olha só, meus amados, o verso 6 ele vai dizer sobre o assunto: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que não são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são devidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Agora Deus está revelando essa sabedoria. Sabedoria essa, verso 8, que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado a Jesus Cristo. E quando ele está falando desses poderosos, está relembrando o Império Romano que crucificou Jesus a pedido do Sinédrio judaico, dos principais sacerdotes. Por que eles crucificaram a Cristo? Porque eles tropeçaram na pedra que é Cristo Jesus. Porque eles não conheceram a verdadeira sabedoria. Então o homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus. Pela sabedoria humana, o homem não conheceu a Deus, mas pela sabedoria de Deus, o homem foi salvo pela cruz, e somente pela cruz. E preste atenção nesse pequeno detalhe maravilhoso do Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo que a ignorância espiritual é a causa de um imenso mal e também é a ocasião de um imenso bem. Porque pela ignorância dos judeus, do Sinédrio e do Império Romano em crucificar Cristo, que foi a coisa mais injusta que aconteceu na face dessa terra, mas esse era o plano eterno de Deus. Porque somente assim o Senhor poderia justificar pecadores. Somente assim Deus pode salvar pecadores, por causa da obra substitutiva de Cristo Jesus. Então ele teve que ir para a cruz. A cruz foi planejada por Deus. Homens que não conheceram Cristo, que não conheceram o propósito de Deus, crucificaram o Filho de Deus. Deus deu tantas manifestações de que ele era o Messias. Este é meu filho amado, a ele ouvi, disse Deus no batismo de Jesus. E ele fez coisas extraordinárias.
mas eles não conheceram a Cristo. E eles tropeçaram na pedra que era Cristo. Esse foi o mal que eles fizeram. Mataram Jesus. Mas esse foi o bem que Deus estava planejando para que todos nós pudéssemos ser salvos para a glória de Jesus Cristo. Este é um bem que Deus fez por nós. Então Deus olha para mim e para você. Quando você é salvo pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e quando você se arrepende dos seus pecados, você está debaixo do senhorio de Cristo, Deus olha você como uma pessoa justa. A ira de Deus não estará mais sobre a sua vida, porque você foi salvo da ira de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, em terceiro lugar, esta sabedoria aplica-se à vida do cristão hoje. Como diz o versículo de número, meus irmãos, como diz o versículo de número 9 da palavra de Deus. Mas como está escrito, Paulo citando Isaías 64, verso 4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem planejado coisas maravilhosas para mim e para você. Então essa sabedoria aplica-se à vida do cristão hoje. Não somente, a gente usa muito esse texto para falar de um funeral de um irmão que partiu para a glória, mas isso também é lá para a glória, aquilo que Deus vai consumar nossa salvação em Cristo Jesus, mas também para nós vivermos hoje os benefícios desse Evangelho para hoje, para a glória, conhecer as benesses do Evangelho, conhecer os mistérios de Deus, conhecer a obra de Deus. Deus quer crentes maduros. Nós temos uma palavra, nós somos testemunhas, então nós temos que conhecer os que olhos não viram, porque há pessoas cegas nesse mundo, os que não conheceram a Cristo, mas nós temos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo. Nós estávamos cegos, mas nós fomos alcançados e fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje o cristão está iluminado, hoje o cristão, os seus olhos estão abertos, porque conhece o Evangelho. Então essa sabedoria aplica-se à vida do cristão hoje. O que a pessoa humana não pode alcançar, olhos não viram, ouvidos não viram, e nem sentimento, Deus nos revelou pelo Espírito. Deus preparou essas coisas maravilosas para a nossa glória. Essa sabedoria só foi descoberta através da revelação de Deus e não da investigação humana. Foi Deus que se revelou. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Esta é a revelação de Deus. Esta é a revelação de Deus, aquele que não conheceu o pecado. Deus fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso foi planejado desde a eternidade. Deus planejou tudo isso antes da fundação do mundo. Não é que Deus fez um plano B, já que o plano A falhou, não. Isso já foi planejado para a glória do Senhor. Então o Evangelho, meus irmãos, é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Vemos agora o que o Filho fez, o que o Pai fez, agora o que o Espírito Santo faz na vida do crente, na vida daquele que serve ao Senhor Jesus. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida em que recebemos uma informação de fora para dentro. Nós nos tornamos sábios quando o Espírito Santo, o agente da verdadeira sabedoria, vem habitar em nós. É o Espírito Santo que nos comunica Cristo, que é a verdadeira sabedoria. De que maneira o Espírito Santo nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo faz isso. Coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? A própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa, apta para abençoar o cristão, para discernir os pensamentos dos cristãos, para corrigir os cristãos, para disciplinar os cristãos, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então Deus usa a própria palavra dele, a palavra de Deus. E Paulo encerra dizendo que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. A mensagem da cruz não é deste mundo, ela veio de Deus, do céu. Não é descoberta humana, é revelação divina. Por isso que diz o apóstolo Paulo: disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
E ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. E ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo prescruta todo o coração de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E como que você tem a mente de Cristo? Através das Escrituras, a bendita palavra de Deus. Por que eu não encerrei o sermão desse texto? Porque no capítulo 3, meus amados, finalizando minha reflexão de 1 Coríntios agora 3, de 1 a 4, Paulo está dizendo: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês com as pessoas espirituais, e sim com as pessoas carnais, como crianças em Cristo, e lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isto não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Paulo não está ensinando que existem duas categorias de crentes: os crentes carnais e os crentes espirituais. E abre um parênteses aqui, Bill Bright fez um ministério estudantil para Cristo, os estudantes para Cristo no mundo inteiro. Ele lançou alguns livros de discipulado, e lá ele colocava esse texto de 1 Coríntios 2, de 1 a 16 e do 3, de 1 a 4. E falava que o crente carnal é aquele crente natural, é como aquele homem natural que não entende nada. A única diferença é que ele tem Jesus, e o natural não tem ninguém. Ele não é salvo, não é justificado e não conhece a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo isso. Não existe isso. Então Paulo não está ensinando que existem duas categorias de crentes: os crentes carnais, que é a mesma coisa dos homens naturais, só a diferença é que tem um Espírito Santo. Não é isso que ele está querendo dizer. Os crentes carnais e os espirituais, os maduros e os imaturos. Paulo não está dizendo que existem duas categorias de crentes: os crentes carnais e os espirituais, os maduros e os imaturos. Essa tese que o crente carnal recebeu Cristo como Salvador, mas ainda não o recebeu como Senhor, que ele está justificado, mas ainda não está se santificando, e que ele é salvo, mas ainda não obedece a Cristo, é uma falácia. É como o pastor Spurgeon estava pregando, falando de santidade para um jovem, porque ele sabia que esse jovem, ele já tinha se batizado, era meio da igreja, mas o pastor descobriu que ele vendia drogas. Aí o pastor foi aconselhá-lo e perguntou: por que você faz isso? Você não é crente? Sim, pastor, eu sou crente. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, sim. Mas Jesus ainda não é o Senhor da minha vida. Jesus não é o Senhor da minha vida. Eu não estou debaixo do senhorio de Cristo. Então, meus amados, esse ensino gera nos crentes uma falta confissão de pecado e uma falsa segurança de salvação. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca o recebeu como Salvador. A grande ênfase do Novo Testamento é o senhorio de Cristo. Cristo não é Salvador de quem ele ainda não é Senhor. É como Paulo diz: permanecer no pecado para que a graça abunde mais. Romanos 6:1, ele diz: mas de maneira nenhuma, de modo nenhum. Quando ele usa esse texto no original grego, mas de modo nenhum, é como se tivesse nenhuma palavra mais pesada, mais enfática para dizer que crente não pode viver no pecado. Então quem vive debaixo do senhorio de Cristo, ele vai pecar, mas ele não permanece no pecado. Ele se entristece quando ele peca, porque ele quer viver uma vida na presença do Pai. Então, meus amados, se Cristo não é Salvador de quem ele ainda não é Senhor. Porque quando você pega aquele contexto, todo aquele que invocar será salvo. Mas no contexto de Romanos 10, versículo 9, quando está esse versículo aí, Paulo diz que se tu vou confessar Jesus como Senhor, você tem que confessar como Senhor, para ele ser Salvador. É isso que Paulo está dizendo para nós. Então, entretanto,
Por que Paulo chama os crentes de Corinto de crente de carnais? Uma explicação do apóstolo Paulo no contexto, ele fala dos imaturos. Verso 8, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Então, é a imaturidade daqueles cristãos de Corinto. Então, a imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultantes de dois fatores que eu vou destacar bem rapidamente para você. Em primeiro lugar, é a imaturidade. É a consequência de não se ter apetite espiritual. Paulo diz aqui, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como crianças em Cristo, e lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida. A imaturidade é consequência de não se ter apetite e desejo de conhecer as Escrituras. E hoje, quantas vidas nas nossas igrejas, crentes que passam anos e não lê a Bíblia, não oram. São esses imaturos que estão nas nossas igrejas e que precisam ser maduros. Então Paulo está dizendo isso. Crente que não tem desejo de se aprofundar nas Escrituras. Um crente maturo está sempre empolgado com os rudimentos. Porém, não demonstra interesse em se aprofundar na palavra. Ele não tem apetite por alimento sólido. Ele não tem gosto pelo estudo meticuloso da Bíblia. Não tem prazer na lei do Senhor. E não se afadiga no estudo da palavra de Deus. Aí ele fica mais com apetite de quando acontece uma coisa na igreja. Porque Paulo diz que há entre vocês ciúmes e brigas. Então um crente maturo, ele vai estar mais com um afã, com apetite de ver intriga na igreja. Esse é o imaturo. Esse é o crente que muitas vezes prejudica o crescimento da igreja. Então, a imaturidade é a consequência também de relacionamentos mal orientados. Não vê a igreja de Corinto? Por que ele pedia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? Porque no contexto da cidade de Corinto, levantavam-se filósofos para falar de uma nova descoberta, uma nova filosofia, um novo de ver a sabedoria, ver a vida. E a mesma coisa que eles estavam fazendo ali. Então, a pessoa sem maturidade, ela fica mal orientada. Um crente maturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismos nos seus relacionamentos. Em vez de ser um ministro da reconciliação, ele está sempre se envolvendo com intrigas, com contendas, formando partidos, grupos dentro da igreja. E ele cria ou segue facções dentro da igreja, em vez de trabalhar pela paz dos santos na igreja, para que o Espírito Santo possa estar abençoando a vida dos irmãos. Então, concluindo, quais são as aplicações que eu poderia trazer para os amados irmãos? O alvo de Deus para a igreja, meus irmãos, para a igreja Memorial de Teresópolis, é a maturidade. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. Nós não temos de seguir a homens, nós temos de seguir o Senhor da igreja. Nós temos de colocar a nossa fé em nenhum líder, no Evangelho de Jesus. Não temos de promover o culto à personalidade. Jesus é o fundamento. Jesus é o edificador da igreja, é o dom da igreja, o protetor da igreja. Somente Ele é digno de receber a honra e a glória na igreja. Ele é a rocha. E a igreja tem que estar firmada nessa rocha que é Jesus. O mensageiro passa, mas o evangelho permanece. E nós temos que ser uma igreja madura. Uma igreja que viva o amor de Deus. E a igreja só tem uma mensagem. Nada a decidir fazer, a não ser pregar Cristo e este crucificado. Porque Cristo é a verdadeira sabedoria. Cristo e o evangelho é o que o homem pecador precisa. Que Deus abençoe essa amada e querida igreja. Que Deus abençoe seu pastor Roberto Santos, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. E que o pastor Roberto seja esse atalaia no meio dessa igreja, expondo as Escrituras para o seu povo, para que a igreja possa ser uma igreja madura. E uma igreja madura é uma igreja que frutifica para a glória de Deus Pai.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse privilégio de estar participando dessa festa espiritual, agradecendo ao Senhor pela vida da Igreja Memorial Batista de Teresópolis, pelo que ela tem realizado durante esses 20 anos. E agora, Senhor, como pastor titular dessa igreja, pastor Roberto dos Santos, abençoe seu ministério, dando-lhe sabedoria a teu servo, que ele seja um expositor das Escrituras e que ele possa, a tempo e fora de tempo, pregar o Evangelho de Jesus para o seu povo, para que esse povo se torne maduro, para que esse povo cumpra a sua missão como igreja, de impactar a cidade de Teresópolis com a mensagem salvadora de Jesus. Eu oro e te agradeço, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus manifeste a sua graça na vida dessa querida igreja. Que Deus abençoe o pastor Roberto e toda a sua comunidade. Que Deus abençoe a você, meu querido pastor, e as suas ovelhas. Fiquem na graça do Senhor. Chegamos ao final do nosso culto e da nossa série de conferência virtual. É pelo aniversário, pelos 20 anos de aniversário de nossa igreja. Ficamos muito felizes em poder chegar até a sua casa, até você, levando a mensagem do Senhor e levando também as comemorações de nosso aniversário. Que você possa ser abençoado pelo Senhor nesta nova semana, que Deus possa conduzir os seus passos, tudo aquilo que você tem a realizar nesses próximos dias, que a Igreja Batista Memorial, neste futuro que inicia, neste novo ano que inicia, possa caminhar com unidade, possa caminhar dependente sempre do Senhor, com Jesus sendo o centro da igreja, sustentada pela palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor. E com olhos para aquele grande dia, quando o Senhor reunirá a sua igreja para juntos estarmos em sua presença eternamente. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo culto, obrigado pela mensagem, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos dê, então, uma noite abençoada, de bom descanso, uma semana sob os teus cuidados, que o Senhor nos guarde e abençoe, que o Senhor complete tudo aquilo que é necessário em nossa vida, em nossa família, em todas as questões ligadas à nossa vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, de uma forma toda especial, possa nos guardar, tomar cada ovelha preciosa do Senhor nas tuas mãos. Toma as minhas ovelhas, não deixe o diabo tocar em nenhuma delas. Abençoa e protege, ó Deus. E guarda-nos ao longo desta nova semana. Oramos assim, no nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.